aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje eu tô aqui para falar de ciúme. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre esse sentimento que está presente em muitas relações e que é normal sentir em algumas situações. Então, eu vou te contar quais são os tipos de ciúmes que existem e também quais são as principais causas para o aparecimento desse sentimento. Então, se você se interessou, continue ouvindo. E primeiro, eu quis trazer aqui a definição do ciúme segundo o dicionário para a gente começar essa conversa. E o ciúme, ele é o sentimento provocado por medo ou suspeita de que a pessoa que a gente ama dedique o seu interesse ou seu afeto a outra. Ele é um receio de perder uma posição de valor. E ele também é definido como uma preocupação com relação à falta de posse ou controle de algo. Então, por aí já deu para perceber, né, que esse sentimento, ele tem muito a ver com uma necessidade de proteção do que tem valor pra gente. Mas, quando ele se torna exagerado, ele pode gerar muitos problemas dentro de um relacionamento. E eu queria dizer aqui que durante a minha pesquisa para esse episódio, eu li um artigo que ele foi publicado no site Psicologia Viva, e ele falava que o ciúmes é um sentimento natural e que a gente não escolhe ter. Ele simplesmente acontece quando o nosso objeto de afeto canaliza sua atenção para outra pessoa ou para outra coisa. E aí aparece esse sentimento de ciúmes. E segundo alguns antropólogos, há evidências de que o ciúme é inerente à condição humana desde os tempos ancestrais. Tanto que ele é uma temática recorrente, tanto na mitologia grega, né, como na história do Céfalo e da Prócris. Se você se interessar, eu vou deixar o link da história na descrição do episódio para você entender. E também nas narrações da Bíblia. Tem passagens que falam sobre ciúmes. Então é isso, gente. Todos nós estamos sujeitos a sentir ciúme, e eu acredito que você já deva ter sentido isso em alguma vez na sua vida. Pode ter surgido aquele certo receio de perder algo ou perder uma pessoa pra outra, né? Eu já senti isso várias vezes, assim, e eu lembro, assim, de alguns episódios eu quis trazer aqui pra vocês pra exemplificar. Na minha adolescência, na época que eu tava, assim, no ensino médio, primeiro, segundo ano, eu tinha muitos ciúmes das minhas amigas, sabe? Eu tinha receio de elas fazerem outras amizades e elas me esquecerem. Então, quando às vezes elas me contavam que estavam, sei lá, fazendo amizade com outras pessoas, conhecendo mais gente, assim, me surgia, assim, lá no fundinho um pouco desse ciúme de falar, meu Deus, ela tá conhecendo mais gente, eu acho que, será que ela vai parar de falar comigo? Eu vou perder esse posto de, sei lá, de melhor amiga dela, sabe? Assim, em relacionamento, eu não tenho, não, nenhum episódio de ciúmes, primeiro por quê? Porque eu nunca tive um relacionamento, né? Então não tenho nenhum episódio, mas em relação à amizade, assim, tive esses episódios, acho que na adolescência foram mais frequentes do que agora, assim. E é um sentimento que, cara, não tem como você controlar. Você vai sentir. E o ideal é ali você saber, né? Que não adianta ficar louca de ficar, meu Deus, não, você não vai falar com fulana nem com ciclana porque elas vão roubar você de mim. Eu acho que isso já é exagero, né? Mas tem gente, eu conheço pessoas que fazem isso. Isso não é legal. E enquanto a relacionamentos amorosos também, eu acho que tem algumas pessoas que o ciúme é meio doentio, né? Tipo, quer controlar, quer saber com quem tá falando toda hora, quer saber onde tá, pega a senha de tudo quanto é rede social pra ver se a pessoa não tá falando com outra, se não tá flertando. Eu acho isso um pouco problemático, mas eu não vou me meter no relacionamento de ninguém, não é mesmo? Mas é isso. E também o ciúme, ele acontece, por exemplo, às vezes, não sei se já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, quando a pessoa ganha um irmão. E aí a atenção dos pais começa a ser dividida. E aí esse é o momento que pode surgir um certo ciúme na criança ou no adolescente, sei lá o que seja, também dentro de uma empresa. Quando, por exemplo, o seu chefe ou o seu supervisor, não sei, algo assim, começa a, tipo, sei lá, a dar uma dica pra outra pessoa, vai se aproximando de outra, vai deixando você um pouco de lado, aí você fica com ciúme daquele outro funcionário, seu colega de trabalho, pode acontecer também. Então, o ciúme, ele pode acontecer em várias áreas da sua vida, dentro da família, dentro do relacionamento amoroso, na amizade, no trabalho, pode acontecer em qualquer área da sua vida. Mas aí você pode me perguntar, mas por que a gente sente isso? E a resposta que eu encontrei durante a minha pesquisa, nos sites que eu entrei, nos artigos que eu li, é que os seres humanos, eles se apegam aos seus pertences, aos amigos, aos familiares e aos parceiros. E a ideia de perder esse vínculo, ou, tipo, só uma ameaça de perder, incomoda. E esse incômodo faz surgir os ciúmes. Então é isso, a gente, enquanto ser humano, a gente
constrói conexões. E quando a gente vê uma conexão nossa, que a gente gosta, que a gente ama, a ponto de se quebrar, de ser perdida, o ciúme surge, o ciúmes aparece. Então, a explicação é mais ou menos essa. Como eu não sou especialista, eu não sou uma estudiosa do tema, eu não consigo explicar mais profundamente. Mas, basicamente, é isso. E o ciúme, quando ele é equilibrado, ele é saudável e ele é natural. O problema é quando ele começa a se mostrar de forma exagerada e começa a causar perturbações dentro daquela relação, daquele relacionamento. Então é bom que você entenda que existem tipos de ciúmes, e eu vou falar aqui sobre cada um deles. O primeiro é o ciúme normal, que ele geralmente surge em breves momentos, quando uma pessoa ela sente receio diante da possibilidade de perder alguém por quem ela tem afeto, ela tem sentimentos. E esse sentimento, assim, ele é momentâneo, e ele não vai atrapalhar a vida do outro e nem da própria pessoa que tá sentindo. Então, ele é uma coisa passageira, vai acontecer, depois passar e tá tudo bem. Aí, o segundo tipo de ciúme é o ciúme exagerado, que ele acontece em pessoas que são mais inseguras e que têm muito medo de perder o outro. Nesse caso, o ciúme, ele tá atrelado a outros sentimentos e a outras coisas mais profundas que a pessoa tem. E esse ciúme exagerado, ele pode ser desencadeado sem motivo nenhum. Às vezes não tem nenhum motivo. A pessoa, ela começa a fantasiar na cabeça dela que tá acontecendo alguma coisa e ela acaba agindo de uma forma que cause problemas e sofrimento no parceiro, na parceira, ou naquela amiga, no amigo. Aí a pessoa que também tem esse ciúme exagerado, ela tem um pouco de dificuldade de perceber que ela tá fantasiando alguma coisa, que tipo, não tem motivo pra aqueles ciúmes. Porque sim, em algumas situações a gente sabe que tem motivo, sei lá, você percebe uma troca de olhares, você percebe uma mudança no comportamento daquela pessoa, beleza, vai ter um motivo, mas às vezes não, a pessoa fantasia na cabeça dela e ela acha que não, tá acontecendo alguma coisa, eu tô sendo traída, eu tô sendo passada pra trás. Então isso é o ciúme exagerado. E o terceiro tipo é o ciúme obsessivo. E esse tipo de ciúme, ele geralmente acontece com uma pessoa que tem pensamentos repetitivos e até involuntários, assim, algumas vezes absurdos sobre infidelidade. Ele é abusivo, ele é controlador. Então a pessoa que tem esse tipo de ciúme, ela realmente precisa de tratamento, né, gente? Não é uma coisa de boa, não é. E quem sente esse tipo de ciúme, ele pode perder o controle com muita facilidade e ter atitudes violentas. Então a gente vê muitos casos, assim, de geralmente homens, né, que tem esse ciúme, que agridem, que chegam até a cometer uma violência mais grave, de matar e tal, por conta do ciúme, por conta dessa obsessão, dessa coisa controladora, possessiva. Então, esse tipo de ciúme é muito problemático, né? Porque às vezes, sei lá, a pessoa quer atenção exclusiva pra ela, não quer que a outra pessoa interaja, às vezes não quer nem que a pessoa trabalhe, não quer que a pessoa faça nada além de dar atenção exclusivamente a ela. Então, se você sente esse tipo de ciúme de não conseguir nem ver a outra pessoa fazendo coisas sem você, vá procurar ajuda, por favor. E as principais causas pro surgimento desse sentimento, assim, de ciúme, são a insegurança, porque a pessoa, ela acaba por ela ser insegura, ela acha que o parceiro ou a parceira não deseja ela não tá sendo suficiente pro parceiro, então a insegurança é um dos sentimentos, né, que contribui para o ciúme. A baixa autoestima, porque ela pode provocar, assim, algumas crises de ciúmes quando a pessoa não consegue se valorizar. Aí ela acredita que ela tem pouco valor, que por conta disso ela pode ser trocada e que as outras pessoas são melhores que ela, que no mundo, nossa, todo mundo é melhor que eu, ai, não sei o quê. A baixa autoestima, então, também pode ser isso. E a comparação, né, que tem um pouco a ver com a baixa autoestima, porque quando você começa a se comparar demais com os outros, você começa a criar uns ciúmes, porque você fala, nossa, ai, aquela menina é muito mais legal que eu. Nossa, aquele menino lá, muito mais forte, muito mais sarado. Então, tipo, é isso, você ficar se comparando com o outro, com as outras pessoas, também pode ser um dos fatores que ajuda você ter mais ciúmes em relação ao seu parceiro, sua parceira, aos seus amigos, o que quer que seja, né? E o último é a ansiedade, porque quando você tem ansiedade, você começa a sofrer por coisas incertas, né? Por coisas que podem ou não acontecer. E isso também faz com que os ciúmes aumente, porque você fica naquela noia, meu Deus, ele vai me trair. Se ele for ali, ele vai me trair. E se você tá num relacionamento, eu vou dizer aqui quais são os sinais de alerta pra uma relação que pode estar sofrendo com ciúme exagerado. Então fica ligado, se alguma dessas que eu dizer você tá sentindo dentro da sua relação, isso quer dizer que alguém tá tendo ciúmes exageradamente.
Primeiro, a primeira coisa, se tal ser citado frequentemente como uma propriedade. Isso pode ser um sinal de alerta de possessividade. Uma outra coisa é a pessoa estar sempre curiosa sobre as suas mensagens, fotos e os lugares que você frequenta. Tá muito em cima de você ali, não onde você vai, o que você tá fazendo, com quem você vai. Então isso também pode ser um problema, assim, pode ser um sinal de alerta ali. Opa! Uma outra coisa, o controle excessivo do dia do outro, então também você ficar querendo saber a cada segundo o que o outro tá querendo fazer, ou se estão te perguntando toda hora, não, onde você tá, o que você tá fazendo, com quem você tá, também é outro sinal. E o último é a interferência nas relações pessoais e profissionais da outra pessoa. Então, quando a pessoa começa a controlar demais, é um sinal de que o ciúme tá exagerado. E uma curiosidade que eu quis trazer aqui pra esse episódio é que você pode perguntar, mas quem será que sente mais ciúmes? O homem ou a mulher e tal? E aí tem uma pesquisa que buscou entender se os homens e as mulheres sentem o mesmo tipo de ciúme. Foi um psicólogo que fez essa pesquisa, ele é evolucionista, o nome dele é David Bruce, da Universidade do Texas, né, que fica nos Estados Unidos. Ele perguntou para 122 estudantes o que incomodaria mais eles, assim, imaginar o parceiro tendo uma relação emocional profunda com outro alguém, então, tipo, tendo um relacionamento amoroso mesmo, assim, sentimental, sem que haja nenhum tipo de relação sexual, ou seria pior imaginá-lo tendo, né, fazendo sexo com outro alguém, mas sem que haja nenhum envolvimento amoroso, emocional. E nas respostas dessa pesquisa, os homens, eles se mostraram mais incomodados com uma traição sexual, enquanto as mulheres ficaram mais incomodadas com uma traição emocional. E estudos feitos também na Alemanha, na China, na Coreia do Sul e na Holanda também chegaram a essas mesmas conclusões. Aí você pode parar e pensar, então os homens se incomodam mais em relação sexual e as mulheres na relação amorosa. Mas não é bem assim. Esse estudo ele foi revisado porque ele é meio antigo, assim, ele foi feito nos anos 2000. Aí ele foi revisado um tempo atrás e as coisas mudaram. Por quê? Porque eles perceberam que essa coisa do amoroso e do sexual é relativo. Porque depende muito da questão do tempo do relacionamento e da idade da pessoa. Porque assim, para os mais jovens, a galera de 20 a 30 anos, a relação sexual incomoda mais quando é com outra pessoa, tanto homens quanto mulheres. Agora, para os adultos, para uma galera mais velha, assim, para uma galera de 35, 40, 50 anos, a situação emocional incomoda mais, o fato de você ter uma relação amorosa mesmo com outra pessoa. E também o tempo do relacionamento, a questão do tempo. Por exemplo, quando você tem um relacionamento que começou, sei lá, 2 meses, às vezes a relação emocional não vai fazer tanta diferença pra você, e sim a sexual. Agora, se o seu relacionamento, sei lá, tem 4 anos, 5 anos, talvez a relação emocional faça mais diferença pra você. Então, essa pesquisa, ela ficou ultrapassada. E, no caso, a gente não deveria falar muito na questão de gênero, homem e mulher, e sim, mas no tempo, né, medir o tempo do relacionamento. Então, os novos pesquisadores nessa área da psicologia falaram que é mais justo você analisar pela questão do tempo do relacionamento e da idade da pessoa do que pelo gênero. Então, geralmente, para os mais jovens que têm um relacionamento recente, a atração sexual é mais pesada. E para a galera um pouco mais velha e que tem um relacionamento mais longo, a traição emocional é mais pesada. Saber que o outro criou um vínculo mesmo com outra pessoa. Então é isso. Eu espero que o conteúdo tenha sido proveitoso pra você. Se você ficou com alguma dúvida, pode vir conversar comigo. E se você quiser me contar a sua opinião, é só ir no Instagram, @botapraforapodcast, que eu vou estar lá pronta pra ouvir, tá bom? Bom, vamos aos quadros do podcast. O Pronto Falei é o quadro de dicas, indicações e coisas legais que eu encontro por aí. E hoje eu vou indicar uma página do Instagram que chama Museu do Isolamento. Eu não sei se vocês conhecem essa página, mas é, digamos assim, um museu virtual onde diferentes artistas têm obras publicadas. E a minha segunda indicação é um jabá meu mesmo. Eu tenho um perfil no Medium, eu não sei se vocês conhecem, o Medium é uma plataforma de publicação de textos, e lá eu escrevo poemas, contos e crônicas. Então, se você tiver interesse em ler o que eu escrevo, eu vou deixar o link do meu perfil na descrição. E aí você vai lá, você lê, se quiser falar comigo sobre os meus poemas. E o Joga na Roda é o quadro onde vocês participam. Pode mandar pergunta, pode mandar dúvida, crítica, sugestão de tema. É a parte de vocês, pra vocês botarem pra fora o que vocês quiserem. Se vocês quiserem contar uma história, desabafar, qualquer coisa. Tá livre pra você dizer o que você quiser, tá bom? E eu queria dizer que o último episódio
sobre com calma. Eu recebi alguns feedbacks, algumas pessoas vieram conversar comigo e eu fiquei muito feliz. Então, obrigada. Se você quiser também participar, manda pra mim que eu vou trazer aqui. É isso. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau!